E aí, chorou? Bem-vindos ao mais novo Dossiê Farofa Conceito. Hoje a gente vai falar da Pitty, que é um dos principais nomes do rock nacional, com uma carreira linda, cheia de referências diferentes e que mostra muita evolução artística desde o primeiro álbum dela. Antes de começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque a gente tá postando vídeo aqui 2 vezes na semana. Também segue a gente nas redes sociais e o nosso podcast lá nas principais plataformas de streaming de áudio, tá bom? Pra começar a falar de Pitty, é legal vocês saberem que Pitty, na verdade, é uma banda. Sim, existe a pessoa Pitty, que é a vocalista dessa banda, mas de modo geral, os trabalhos deles são lançados como um grupo. E eles se formaram lá em 2003, em Salvador, e já lançaram o primeiro álbum de estúdio deles logo no mesmo ano, que se chama Admirável Chip Novo. Um álbum que chamou muita atenção por conta das letras politizadas e do som pesado que veio da Bahia, que é uma coisa que as pessoas não estão super acostumadas a ouvir, né? Esse álbum teve muita influência de tudo que a Pitty estava vivendo até aquela época, porque ela era aluna da Universidade Federal da Bahia, então ela lia bastante, ela tinha muitas referências, e ela era politizada mesmo naquela época. Não se levantava muitas bandeiras em 2003 no Brasil. Então não se falava muito sobre direitos LGBT, não se falava muito sobre feminismo, nem sobre racismo da forma como se fala hoje. Obviamente, isso era tratado de algum outro jeito. E o álbum ele tem referências de hard rock, de rock alternativo e de metal alternativo. E teve singles muito bem sucedidos. De modo geral, as letras traziam críticas sociais, falando sobre hábitos fúteis das pessoas, falando sobre como as pessoas levam algumas coisas como se elas fossem eternas ou certas, quando na verdade elas não são. Um bom exemplo disso é a música Semana Que Vem, que fala sobre como a gente costuma procrastinar as nossas tarefas como se tempo fosse um bem durável, assim, que a gente vai ter a vida inteira. E na verdade o tempo só existe enquanto você tá vivo. Ele não é durável. Então quanto mais coisa você for deixando pra amanhã, talvez o amanhã nunca chegue. Isso é uma coisa a se pensar. Ela também fala sobre consumismo na faixa título do álbum, que é Admirável Chip Novo. Compre, fale, beba, vista, tudo. Então é bem legal porque ele traz um olhar que naquela época não era tão comum assim. Pelo menos não do jeito que Pitty fez. E o álbum foi um sucesso absoluto. Ele foi o álbum de rock mais vendido de 2003 no Brasil. E foi indicado a diversos prêmios. Eles foram super aclamados na época. E aí, 2 anos depois de lançar esse primeiro álbum, veio o Anacrônico, lá em 2005. Segundo álbum da Pitty, que trazia as mesmas referências do primeiro em termos de letras e musicalidade, mas que tinha uma execução um pouco diferente. Ele era mais denso e mais complexo do que o primeiro lançamento da banda. Então ele tinha letras que é como se tivesse muita letra pra pouco compasso. Então tem muita coisa a ser dita. E as músicas e os refrões têm guitarras e baterias muito mais pesadas do que o primeiro álbum. Esse trabalho aqui, ele é de fato mais pesado do que o Admirável Chip Novo. Também foi um álbum de muito sucesso, vendeu pra caramba. E os singles, que foram 4 lançados, também foram muito bem nas paradas musicais. E você pode até não se lembrar de Memórias, de Anacrônico e de Déjà Vu, mas você com certeza se lembra de Na Sua Estante, porque foi primeiro lugar em tudo que era possível ser primeiro lugar naquela época. Depois desse álbum, eles ficaram 2 anos sem lançar nada, até que em 2007 eles lançaram o primeiro álbum ao vivo da banda, que tem várias regravações e só 2 músicas inéditas. Uma delas é Pulsos, que tocou bastante na rádio, então talvez vocês se lembrem um pouco. E aí, 2 anos depois desse álbum ao vivo, eles voltaram com o primeiro álbum de inéditas deles em 4 anos, chamado Chiaroscuro. Esse álbum ele é muito legal porque ele traz novas referências pra Pitty, ele permite que o som deles respire um pouco e saia daquele rock pesado, metal alternativo que eles faziam nos primeiros 2 álbuns. Isso permitiu que eles flertassem com uma audiência mais ligada no pop do que com os outros álbuns deles. No final, Chiaroscuro é um disco de rock alternativo e de hard rock, mas que tem soul e bolero como referência de algumas faixas, como por exemplo é o caso de Água Contida. E essas novas sonoridades que eles trouxeram pro Chiaroscuro mostram bem a tentativa deles de sair da zona de conforto e de criar um som diferente, uma evolução do que eles tinham feito antes. Isso dá pra ser visto em Só Agora, que foi um dos singles e é totalmente acústico. A Sombra, que é uma faixa super experimental. E também Água Contida, que eu já mencionei antes, que tem alguns elementos de bolero. Os outros singles do álbum foram Fracasso, que é uma faixa bem legal pra quem já era fã da Pitty, porque a letra é muito boa. E o refrão, apesar dele ter guitarras, elas não são tão pesadas assim quanto nos outros lançamentos dela. Então dá pra ouvir mesmo que você não seja fã do hard rock que ela fazia antes. E Me Adora, que foi o maior sucesso do álbum, tocou em tudo quanto é lugar, ficou em primeiro lugar na MTV por semanas. Então, de novo, mais um lançamento bem sucedido pra Pitty. E depois de lançarem o Chiaroscuro em 2009, eles ficaram mais 2 anos sem lançar nada, que foi quando saiu mais um álbum ao vivo deles, lá em 2011.
E aí depois só foram lançar outro álbum de inéditas em 2014, quando saiu o Sete Vidas. Esse é um disco muito especial, porque, segundo a Pitty, ele fala sobre morte, sobre vida, sobre dor e muito sobre resiliência. Ela diz isso porque um de seus amigos mais próximos desde a adolescência e ex-integrante da Pitty, o P.U. Souza, se suicidou em 2013. E também o baixista da banda acabou saindo do grupo de um jeito um pouco turbulento, processou a banda, então foi um período bem doído pra ela, que escreveu as 10 faixas desse álbum sozinha. Pra anunciar o lançamento do álbum e do single, os dois chamados Sete Vidas, ela usou várias referências bíblicas ao número 7 e também misticismos relacionados a esse número. Inclusive a música do álbum fala que nos últimos 5 meses ela morreu umas 4 vezes, então ela ainda tem 3 vidas pra gastar, fazendo uma referência, uma alusão a crença de que gatos têm 7 vidas. E um fato curioso é que na capa do álbum está uma das gatas da Pitty, que morreu dias depois da foto ser tirada. E aí ela comentou numa entrevista que na verdade não era pra gata tá lá, só que toda vez que ela ia lá, setava a câmera, sentava pra tirar foto, a gata vinha pra ficar perto. E aí ela percebeu que a gata na verdade estava se despedindo dela porque ela estava próxima da morte. Outra coisa que tem na capa e que é bem legal de reparar é uma maçã. Do lado tem a gata, do outro lado tem a maçã. E a maçã, segundo a Pitty, representa o não pode da mulher. É aquela proibição. E aí, ela quis colocar a maçã na capa pra dizer que ela toma posse da maçã, ela come a maçã quando e como ela quiser, e ela não vai ser expulsa do paraíso por conta disso. Então ele é um álbum muito especial, ele tá cheio de simbologias, é muito legal de ouvir. Esse álbum também é uma volta pro som mais pesado que a Pitty fazia antes do Chiaroscuro e até do Agridoce, que foi um projeto que ela tocou enquanto a Pitty estava em hiato. Esse álbum ele volta a ser classificado como rock alternativo, metal alternativo e hard rock, e ele teve menos sucesso nos singles do que todos os lançamentos anteriores da Pitty. Sete Vidas acabou entrando na parada de 100 mais tocadas do Brasil, ficou ali no top 30, Um Leão não entrou, e o único single que conseguiu mais destaque foi Serpente, que aí conseguiu tocar mais nas rádios de pop, nas rádios de rock, ele agradou mais a todos. E foi até a trilha sonora da novela das 7 da Globo, Totalmente Demais, assim como Sete Vidas também foi de Geração Brasil. E aí depois do Sete Vidas a banda saiu em turnê de novo, lançou DVD e em abril de 2019 lançou o 5º álbum de estúdio da carreira deles, chamado Matriz, que é provavelmente o melhor trabalho deles lançado até hoje. Esse é um álbum que flerta muito com outras referências, especialmente da música baiana. A gente chegou a comentar sobre esse álbum no episódio 15 do Farofa Conceito, o link pra ouvir vai estar aqui embaixo na descrição. E esse é um disco que eu chamo com todo o respeito e carinho do mundo de rock baiano, porque ele tem influências muito regionais e é muito legal de ouvir. Dá pra sentir uma vibe muito baiana system em algumas músicas. E também Elza Soares em outras, apesar da Elza não ser baiana, tá? Mas isso é tudo que eu adoro na música brasileira. Ele tem um pezinho num som indie, ao mesmo tempo que ele é feito pela Pitty, que é gigante, tem um legado enorme na nossa história. E isso é maravilhoso, porque acaba dando visibilidade pra esses gêneros que são muito regionais e nichados, a um nível nacional. E aí ela decidiu fazer esse álbum porque ela queria resgatar as origens dela naqueles 23 anos que ela viveu em Salvador. Então ela voltou, ele se chama Matriz inclusive por conta disso, porque ela queria ir pra matriz musical da onde ela veio. Fazer realmente um álbum que fosse uma volta pra casa pra mostrar o lado B da música baiana. Porque muita gente conhece a Bahia do Axé, a Bahia do Carnaval, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, mas nem todo mundo conhece a Bahia da música alternativa. Então esse é um álbum riquíssimo, vale muito a pena escutar. Ele mistura o rock alternativo com dub e com salsa, que são gêneros que têm raízes lá no Caribe, que é uma influência enorme na música brasileira e muito pouca gente sabe disso. A nossa música das regiões mais próximas ao hemisfério norte, isso eu tô falando de calypso, de brega, de axé, são extremamente influenciadas pela música caribenha. Então se você gosta de alguns desses gêneros, talvez seja legal você ir buscar pela música caribenha pra entender as referências e talvez até descobrir alguns artistas que você goste e nem conheça. Então é isso, pessoal. Eu convido todo mundo a ouvir os trabalhos da Pitty pra ver essa evolução e como ela acontece em cada álbum. Se você não gosta muito de música pesada, você pode escutar Equalize do primeiro álbum, Na Sua Estante do segundo álbum, Só Agora do Chiaroscuro, que tem um clipe muito fofo por sinal, Serpente, do Sete Vidas, e Bicho Solto ou Motor, do Matriz, que é o último álbum dela. Comentem aqui embaixo quem vocês querem ver nos próximos dossiês do Farofa Conceito. E me digam se vocês já conheciam o repertório da Pitty e quais músicas dela vocês mais gostam. Obrigado e até semana que vem.